É disso que a gente vai falar agora, Andreasa. Então, falando dessa pesquisa, né, que você citou há pouco, é uma pesquisa encomendada pela XP Investimento, que mostra, né, um pouco do potencial do Lula de transferir votos, que é exatamente o que você vem falando. Feito entre os dias 4 e 6 de junho pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o levantamento traçou 4 cenários de primeiro turno. No primeiro Senado, sem candidato petista, Bolsonaro lidera com 23%, seguido por Marina com 13%, Ciro com 11%, Alckmin 9% e Álvaro Dias com 7%. No outro cenário, com Haddad, Bolsonaro aparece na frente com 22%, Marina se mantém com 13%, Ciro 11%, Alckmin 9%, Álvaro Dias 6% e Fernando Haddad apenas 3%. Num terceiro cenário, e aí sim que acho que é o que a gente pode tratar aqui agora, com Haddad sendo apresentado como candidato de Lula, Bolsonaro tem 21% e Haddad salta para 11%, o mesmo percentual de Marina. Ciro tem 9%, Alckmin 8%, Álvaro Dias 6%. E no quarto e último cenário, com Lula candidato, o petista lidera com 30%. Bolsonaro tem 20%, Marina 10%, Alckmin 7% e Ciro 6%. Vamos começar. Madu, começo com você. O que você achou desse cenário e disso tudo que a gente vem tratando indiretamente aqui, saindo o Haddad sendo o candidato apresentado como candidato de Lula, tem 11%. Qual que é a tua análise? Vai lá. A grande discussão é essa, né? A gente fica aqui imaginando qual é a capacidade que o Lula tem de transferir votos. O Andreasa já falou muito bem no início do programa que a possibilidade real do Lula vir a ser candidato é baixíssima, né? Para não dizer nenhuma. Pelo menos eu confio na justiça, né? Mas aí vem qual é o plano B? Né? Qual seria o ungido do Lula, né, para tomar o seu lugar na corrida presidencial, representar, né, ser o novo poste do Lula, o guarda-chuva, o objeto que for, e que seja competitivo. Aí, os dois nomes, o Jacques Wagner não é mais, vai ser pela Bahia. Então tem o Haddad. Aí você vê, qual é a possibilidade qual é a influência que isso teve nessa pesquisa do Haddad ser um possível, né, ungido do Lula, né, um candidato do Lula? Cara, isso existe futurologia mais uma vez, né? Você pode dizer, depende da pergunta, depende de como foi feito, depende da metodologia. Agora, eu acho que não existe o PT, existe o lulismo. Né? E aí, como é que vai se dar essa transferência, né? Como é que o Lula, na cadeia, vai fazer campanha e vai sair dizendo por aí, vai ter, por exemplo, propaganda política onde um apenado, né, um hóspede de uma penitenciária vai dar depoimento, vai fazer, né, lá a parte do material. Tanto que nesse jingle aí, nesse vídeo, tem uma gravação, né? O Lula com aquela voz roufinha dele, foi lá no dia que ele foi preso. Eu não sei se legalmente é possível. Quer dizer, como é que vai se dar esse mecanismo de transferência de voto? Vão dizer pessoa a pessoa? Eu sinceramente, eu acho que, mais que isso, eu acho até, o Andreasa, que esses 30% tem de diminuir, que quando as pessoas se dedicarem realmente à campanha, fizerem um exame da situação do país, do que aconteceu, vai minguar ainda mais a quantidade de pessoas que votam na esquerda ou eventualmente votariam no Lula. Pera, como é que vai... Também mas é um exercício de futurologia meu também. Como que vai se dar esse mecanismo de transferência de voto? O que você achou em especial desse terceiro levantamento, desse cenário aqui? Eu acho metodologicamente questionável você colocar Fernando Haddad com o apoio do Lula, assim, porque isso não vai estar na urna eletrônica, porque outros institutos não fazem dessa maneira. Você pode até fazer uma pesquisa que leve, por questões sucessivas, a pessoa a saber que o Fernando Haddad é o candidato suportado pelo Lula. Mas você apresentar no cartão de perguntas, como foi o caso desta, fulano, beltrano, cicrano e fulaninho com apoio do Lula, eu acho que isso é metodologicamente super furado.
Some a isso o fato de que a pesquisa é daquelas sondagens telefônicas com 1000 entrevistas só, e a gente falou desse assunto aqui no 3 em 1 nessa semana, então eu acho que essa pesquisa carece de uma comprovação de outras. Ela vem reforçar alguns fatos da semana. Bolsonaro na casa dos 20, o Ciro ali como ombreando com a Marina, muito próximo. E essa história do Haddad. Gente, em nenhum lugar do mundo o Haddad tem o mesmo percentual de votos do Ciro Gomes e da Marina. Não tem, não existe isso. As pessoas não o conhecem. Os eleitores do Lula não conhecem o Haddad. Isso é uma forçação de barra. Ele nem deverá ter o apoio do PT, dificilmente terá para ser o candidato. O PT de São Paulo não gosta do Fernando Haddad, fez campanha para ele a reeleição de maneira forçada. O PT do Nordeste quer outro candidato que seja do Nordeste. Então ficar colocando o Haddad, só ele, sem testar outros, e ainda com essa super forçação de barra, eu acho que mascara o resultado. Eu não acredito que o PT vá ao segundo turno. Tenho dito isso aqui, continuo não achando. Não vejo dados empíricos para além do culto à personalidade do Lula que me levem a crer que o PT estará no segundo turno. Seja porque ele está muito esfacelado do ponto de vista de estrutura, ele contava com sindicatos que perderam dinheiro, ele contava com prefeituras não tem mais, contava com uma ampla sorte de petistas aboletados em cargos federais, usando esses cargos federais como se não houvesse amanhã, e isso não existe mais, e o Lula está preso. Não tem como um partido que teve esse histórico de debacles colocar alguém no segundo turno, ao meu ver. Ô Andreasa, bom, eu deixei você por último, porque você é da bancada aqui do 3 em 1 é o que mais vem batendo nessa tecla, né? De que Lula vai conseguir, sim, pelo menos em parte, transferir votos para um candidato. A gente acabou de ouvir a Vera, o Madhu, os dois acham que isso não vai acontecer. A Vera, inclusive, trouxe essa questão que na urna, de fato, ali, não vai estar lá, né? Fernando Haddad, o candidato de Lula. A não ser que ele faça que nem a Gleice, ponha Fernando Lula Haddad. Isso, usar alguma estratégia, mas enfim. Vai lá, o que você achou desse levantamento, em especial desse terceiro cenário aqui, com o Haddad sendo o candidato do Lula? Patrick Santos, talvez seja o Andreasa em busca de viés de confirmação, para justificar o fato de eu ter achado essa pesquisa muito interessante, inclusive do ponto de vista metodológico. O primeiro cenário é desprezível, não serve para nada, peço vênia aos pesquisadores, mas um cenário em que o PT não tem candidato é um cenário irreal. O cenário 2, aquele em que o Haddad surge não associado ao Lula, é muito importante para o que vem adiante. Ele aparece com 3%, não interfere em nada, em cenário nenhum, não mexe nem com Ciro nem com Marina. O cenário 3, aquele em que o Lula é incluído, e as pessoas não gostam, mas é importante que o Lula apareça, pelo menos em um cenário das pesquisas, para a gente poder ver nos cenários em que ele não está, como os votos se movimentam. É interessante a presença do Lula, inclusive para quem não gosta do Lula, poder estudar o cenário. Ele aparece com 30%. Nessa pesquisa, nesse cenário, o Ciro cai de 11 para 6. Quer dizer, a presença do Lula perturba o Ciro. O curioso é o seguinte, no cenário com o Lula, no cenário 3, os votos nulo, branco e indeciso caem de 27% em relação ao cenário 2 para 15% no cenário 3. Para a gente ter uma noção de como o Lula é decisivo nessa eleição e de como o cenário com ele derruba quase pela metade os votos indecisos, chamemos assim. E aí a gente chega ao cenário 4, que é esse em que o Haddad é apresentado como candidato do Lula. Isso é um cenário de campanha eleitoral. É a tese que eu tenho sustentado aqui. Durante o período de campanha, tão logo... E não importa o Haddad, seja quem for o candidato lulista, esse é o ponto. A partir do momento em que o Lula ungir o seu nome, indicar o seu nome, esse indivíduo será o Lula. Então, essa prática metodológica faz sentido, porque isso será martelado diariamente. Inclusive, é seguro que o Lula tenha gravado, inclusive talvez lá no sindicato, antes de ser preso, horas e horas de vídeos com seus possíveis candidatos. Fora o que já existe em arquivo. Isso vai ser martelado o tempo todo, também na lógica da eleição plebiscitária.
Muita gente vai às urnas para votar em desagravo ao Lula, se o Lula é injustiçado ou não, se ele é vítima ou não. A gente não pode desqualificar. Então, esse cenário é muito interessante, porque aqui não é o Haddad. Ninguém sabe que é o Haddad, ninguém está nem aí pro Haddad. O Haddad é 2%. Aqui é o Lula. É o como será a campanha. Candidato do Lula, Lula. Então, aquele cenário engraçado que a Vera criou para o momento da urna, de fato, quando o sujeito chegar lá no dia, em outubro, no domingo, para votar, ele vai votar no candidato do Lula. Essa informação vai estar sendo martelada como se estivesse presa no próprio pescoço. É triste, mas acho que vai ser assim.